Pessoal, a gente vai resolver agora alguns exercícios aqui com a HP12C de previdência complementar. Suponha que o investidor ele fez um aporte único de R$ 40.000 em um plano VGBL com regime de tributação regressivo. Se for em VGBL, eu já sei que o imposto de renda ele incide apenas sobre os rendimentos. O prazo para resgate é de 15 anos, considerando que foi um aporte único, né? E a gente está falando de tributação regressiva. Com 15 anos, a gente já sabe que a alíquota é de 10% também. E a taxa de retorno é de 0,45% ao mês. Vamos colocar isso em um fluxo. A pessoa colocou aqui 40 mil, deixou isso durante 15 anos, com uma taxa de juros de 0,45% ao mês. Após esse período, qual será o valor bruto acumulado? Ou seja, o quanto, né, que considerando esse tempo e essa taxa de juros, o quanto que a gente tem aqui de total acumulado, e qual que é o valor líquido após a tributação de 10% sobre os rendimentos, tá? Então a gente quer saber também o quanto que ele vai receber, considerando aqui um pagamento único depois desse tempo. A alíquota é de 10% e é só sobre os rendimentos. Como é que a gente vai fazer na HP12C, tá? Primeiro passo, F, CLX para zerar a memória, e a gente começa a introduzir os dados aqui. Primeiro do aporte, que foi 40 mil. 40 mil, CHS, PV. A taxa de juros, 0,45. E o período, né, notem que são 15 anos, mas a nossa taxa de juros está ao mês. Então, a gente faz a conversão aqui, né, de 15 anos para meses. Isso vai dar 180 meses. 180N e solicita o FV. Total acumulado, 89.753. Aproximadamente, né? E a gente quer retirar agora o imposto de renda. Imposto de renda, de novo, ele só vai sobre os rendimentos. Então a gente precisa saber o quanto que desses 89 mil são juros. E aí a gente retira o que foi aportado inicialmente, que são os 40 mil, ou seja, 49.753, né, o que acumulou aqui de juros durante esse período foi 49.753. Aí dá um Enter e a gente retira os 10%. Coloca 10 e clica aqui no percentual. Então, de imposto de renda, a gente teve 4.975,31 aproximadamente. E aí fica tranquilo, depois é só a gente fazer o valor líquido de resgate, aonde a gente vai fazer 89.753,09 enter menos 4.973,31. Isso vai dar aqui, ó, 84.777,78. Esse vai ser o valor líquido que o investidor ele vai receber depois desse prazo de 15 anos. Vamos lá. Um investidor tem como objetivo acumular 1,5 milhão aos 60 anos para garantir uma aposentadoria confortável. Ele tem 30 anos atualmente, o que lhe dá 30 anos para investir mensalmente. A taxa de retorno do investimento é 0,35% ao mês. Qual deve ser o valor de aporte mensal necessário para atingir o desejado? Então a pessoa está aqui, né? E ela tem um período de 30 anos para fazer aplicações mensais para que lá na frente ela possa acumular o valor de 1,5 milhões de reais. Mas o quanto que ela tem que aplicar aqui mensalmente para conseguir acumular esse valor aqui de 1,5 milhão, considerando a remuneração que é de 0,35% ao mês. Como é que a gente faz isso? FCLX, zera HP12C, coloca o nosso valor futuro, que é o que a gente quer depois desses 30 anos, que é 1,5 milhão, tá? CHSFV, de valor futuro, a taxa de juros 0,35i. O período aqui, né, são 30 anos, isso dá 360 meses. E aí solicita o nosso PMT, que é quanto que ele vai ter que colocar ao longo desses 30 anos. Então, R$ 2.085,26 aproximadamente para chegar nesse total acumulado. A gente nem está falando de imposto aqui, se é PGBL ou VGBL. A gente só quer saber qual que vai ser o total acumulado. Um investidor aplicou R$ 100.000 em um plano PGBL com regime de tributação progressiva e deseja fazer o resgate após 8 anos. A taxa de retorno do plano é 0,50% ao mês. Vamos lá, então. Aplicou 100 mil com regime, com um PGBL, né? Se é PGBL, eu já sei que a tributação é sobre o total. E se é progressiva, eu vou ter que olhar qual que é a renda dele, né? Para fazer a declaração de ajuste. Mas no resgate, como é PGBL com
ou melhor, né? Como é tributação progressiva, no resgate eu sei que a alíquota ela vai ser de 15%. Aí depois tem um ajuste de acordo com a renda dele. Mas no resgate é 15%. E é sobre o total. Bom, 100 mil, né? Ele colocou. A taxa de retorno é de 0,50% ao mês. E aí, o que é solicitado para nós, né? Calcule o valor bruto acumulado nesse período de 8 anos. Calcule o valor bruto acumulado e o valor líquido de resgate, considerando a tributação na fonte 15%. Ele já falou para nós, né? Bem bondoso aqui esse exercício. Já falou para nós que é 15%. Só não falou que é sobre o total, né? Mas a gente sabe que se é PGBL é sobre o total. Então vamos lá, na HP12C, F, CLX e começa. 100 mil, CHS, PV, que é o que ele aportou, 0,50 taxa de juros, 8 anos são 96 meses, e o FV. Então, valor total acumulado, 161.414,27 aproximadamente. Esse foi o total, né? O rendimento total, ele foi de 61.414. Como é que a gente faz isso? A gente pega 161.414,27 e retira os 100 mil, que foi o que ele aportou. E aí eu faço o cálculo do imposto de renda sobre o rendimento. Errado, é PGBL. Então, o meu imposto de renda, ele vai ser sobre o total, tá? 161.414,27, dá um enter aqui, 15%. 24.212. Esse é o total aqui de imposto de renda que o investidor ele vai ter que pagar na fonte, né? Vai ser descontado na fonte isso. E aí, no próximo ano, lá na declaração de imposto de renda, de acordo com a renda dele, ou ele vai ter que complementar essa alíquota, ou talvez ele venha a receber uma restituição. Mas no momento do resgate, a gente tem esses 15%, e a questão ela foi clara, né, de falar que ela quer essa tributação na fonte. Aí o valor de líquido de resgate, né, vai ser 161.414, que é o que a gente tem aqui, né, vamos fazer 161.414 com 27, enter 24.212 com 14, menos 137.202, esse vai ser o valor líquido de resgate desse investidor. Um participante ele deseja receber uma renda bruta mensal de R$ 6.000 durante 25 anos após a sua aposentadoria. A taxa de retorno durante a fase de pagamento é de 0,40% ao mês. Tá, então vamos lá. O investidor ele está aqui, né? Tem aqui a fase de acumulação, onde ele está colocando o dinheiro dele na previdência, e a rentabilidade aqui é de 0,40% ao mês. Eu quero ter uma renda, o investidor ele quer ter uma renda mensal aqui, depois que ele se aposentar, durante 25 anos, onde ele vai receber R$ 6.000 por mês. Tá? Renda bruta mensal de 6 mil por mês. Considerando então essas informações aqui, é para a gente calcular qual que é o valor que ele vai ter que ter aqui no final do período de diferimento, no final da fase de acumulação, para que ele consiga receber esses R$ 6.000 aqui durante 25 anos. Então vamos lá, tá? E isso a gente está falando de uma renda bruta mensal, então a gente nem está considerando aqui os impostos. FCLX na HP12C zerou 6.000, CHS BMT, que é o que ele quer receber, 0,40 I, que é a taxa de juros, né, que está sendo usada ali para acumular os juros, 300, que é o número de meses, e aí PV, para a gente saber o quanto que ele tem que ter para usufruir ao longo dos próximos 25 anos, considerando a taxa de juros que vai ser mantida, né, para ele receber esses R$ 6.000. Então ele vai ter que ter aí aproximadamente acumulado aqui 1.047.125,97. Tendo esse valor acumulado aqui, né, ele vai receber aqui R$ 6.000 durante os próximos 25 anos, considerando essa rentabilidade durante a fase de acumulação.